Lá então a nossa aula de caráter cristão sobre finanças. Para começar bem a aula, eu até falei pro Mário, se eu soubesse que o Mário tá aqui, eu tinha pedido para ele para dar essa aula, né? Mas enfim, vamos lá. Para começar, todo mundo estando num painel bom, vamos ver um pouco do perfil do brasileiro nessas áreas de finanças. Gente, olha esses números. Isso aqui eu peguei no site Coach Financeiro. 70% dos brasileiros possuem dificuldade de controlar suas finanças. Meu Deus! Então, provavelmente, na média, 70% de vocês, de nós, temos dificuldade de controlar as finanças. 80% das pessoas agora já no mundo, não só dos brasileiros, não se sentem realizados pessoal, profissional e financeiramente. Por isso, uma das razões que você está aqui, porque eu imagino que você queira descobrir o seu propósito, sua missão de vida e viver plenamente feliz dentro dos 20%, certo? E 60% dos brasileiros estão endividados. Então, possivelmente, 60% de nós dessa sala estamos endividados. Isso mostra um pouco da realidade, da necessidade dessa aula para nós. No ambiente cristão, gente, polêmico, eu sei, mas calma. No ambiente cristão, isso é mais sério ainda, porque eu acredito que tudo o que nós fazemos como cristãos é padrão para o mundo. Vocês já viram quando alguém faz alguma coisa de errado, na hora eles falam, é crente. Por quê? Porque eles esperam de nós um padrão mais elevado. Com as finanças também. Então, quando você ouve que alguém deu calote no outro, se era cristão ou pastor ou alguma coisa, a primeira coisa não é o cidadão. Eles falam o quê? O crentinho, o pastor e tal. Então, a gente carrega um peso maior ainda quando nós falamos sobre isso. Essa é a tabela da aula passada. Eu acho que não deve dar para ler. Hoje parece que está menos foco ainda. Mas vocês têm um arquivo, já está lá. Eu coloquei da aula passada. E também repeti nesse aqui. Mas uma coisa, gente, para a gente falar de finanças e como cristãos e trazendo uma nova mentalidade, que eu acredito que todos vocês estão vivendo isso aqui na Escola Nova Geração, é mudança de mentalidade. O ser rico começa a mudar, enriquecer a sua mente. É mentalidade de abundância, em vez de mentalidade de escassez. É você ser rico começando aqui, ó. O Roberto Navarro, ele é um coaching financeiro. Ele escreveu, inclusive, um livro chamado Coach Financeiro. Ele atua nessa área, inclusive, com formação de coaches financeiros. Ele tem um material bem legal. Eu vou dar algumas dicas no final da aula. E uma das coisas eu gosto de empreendedorismo. E eu ouço o Resumo Cash, sou ouvinte assídua, toda semana tem um episódio novo. E o Roberto Navarro estava lá em 2 vezes, em português, gente. Então, aproveitem isso, é uma ferramenta gratuita. E ele estava falando, inclusive ele fez esse último episódio dessa semana, sobre a mente milionária. E ele começa falando sobre isso. Você tem que mudar a mente. Ele falou que com 3 palavras que uma pessoa fala, ele sabe se aquela pessoa, qual que vai ser o destino futuro dela. Se ela vai ser rica ou não. Porque está muito mais aqui. Ele ainda falou esse dado que é o seguinte, 70% das pessoas que ganham na loteria voltam a ser pobres. 70. Então, o ser rico não tem a ver com a quantidade de dinheiro, mas com a mentalidade, com a forma com que você utiliza. Se você tem dificuldade em controlar um salário mínimo, você vai ter dificuldade de controlar 5. Não é a quantidade de dinheiro. A gente pensa assim, se eu tivesse mais dinheiro, os meus problemas acabariam. Não é bem assim. E a gente vai ver algumas coisas em geral, vamos vendo com a Bíblia e tal. Então, aqui, vamos ver se vai dar para ler. Essa planilha, na verdade, está nesse livro. Esse livro é fantástico, gente. Infelizmente, não vai ser livro desse semestre. Cultura de Honra, do Dennis Silk, editora Chara, super fácil de vocês acharem. Excelente. Aí tem um capítulo nele, que é daqui eu que tirei, na verdade, eles traduziram, eles pegaram essa planilha de outra pessoa, do Ruby Payne. E aí ele fala aqui algumas coisas. Olha a diferença, gente. Esse aqui é para você. Eles colocam entender a pobreza, mas eu acho que é entender a mentalidade de riqueza. Vamos já começar a mudar para o outro lado, né? Aí a gente começa a ver o seguinte. Aqui tem 3 pilastras. As coisas que você, como vê aqui é a pobreza, classe média e a riqueza. Uma pessoa pobre vê bens como pessoas, classe média vê como coisas. A riqueza, ela olha para bens como exemplares únicos de objetos, marcas, legado. Dinheiro,
Pobre, para ser usado. Classe média, para ser administrado. Riqueza, para ser reservado e investido. Eu vou só ler, porque não dá para ler tudo aqui. Não vou gastar tempo discutindo, porque a aula é longa aqui hoje. Personalidade é para diversão, senso de humor. Classe média, para aquisição, estabilidade. Riqueza é para relações. Eu vou pular aqui alguns. Olha para vocês verem. Comida, gente. Comida é legal. A quantidade é mais importante. A classe média, a qualidade é mais importante. A riqueza, a apresentação é mais importante. Já viu essas coisas gourmet? Você vai, às vezes, lá, você sai com fome, porque o negócio é assim, mas é bonito. Então, é como a gente percebe as coisas. Roupas, outra coisa. Estilo individual e expressão da personalidade. Qualidade e aceitação pelos colegas, a marca é importante. Senso e expressão artística, o estilista é importante. Olha aí, ó, Larissa. Vamos ser estilista aqui, ó, né? Fazer um negócio com classe, a roupa específica, né? Esses desfiles aí, as roupas tudo feias. Acho que a gente vai usar aquilo ali. É só Porque mostra a expressão artística, a representação. A Larissa esses dias estava olhando os sapatos. Ela falando, nossa, Débora, esse sapato é a sua cara, representa você. Então tem a ver com quem você é para aquilo que você vive. O tempo, o presente é o mais importante, o futuro, tradições e histórias. Gente, isso aqui é forte. Destino, isso aqui a gente vai ver no outro livro lá também. Acredita no destino, mas se sente o quê? Impotente para mudá-lo. Ou seja, eu sou vítima, tudo acontece comigo, é da forma que é. Não tem como eu ser rico nesse governo. A corrupção do país, a classe média já acredita na escolha e tem o poder para mudar o futuro com boas decisões. Já a riqueza, os seus membros têm a obrigação moral de determinada maneira, obrigação nobre. Pensa em realeza, em gente de palácio, de riqueza. Gente, tem que... Aí, como é que é o nome do outro livro? Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza. É nessa base aqui, vai junto. Destino, a linguagem, a estrutura familiar, visão de mundo. Essa aqui é outra coisa. Local, nacional e internacional. Qual que é a sua visão? Então aqui, isso aqui é interessante, depois eu quero que vocês se autoanalisem, gente. Aquilo que a gente estiver vendo e fazendo, leia esse quadro de novo e marque um X, onde que qual das três você acha. Depois você olha e vê em qual classe que você está mais. E isso aqui, de novo, talvez não seja a sua classe de quantidade de dinheiro. Vamos mudar a mentalidade. Se você está aqui e quer vir para cá, você tem que começar a pensar como a classe média. E se você está aqui e quer vir para cá, a mesma coisa. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Ok? Integridade e honestidade. Tem a ver com o que a gente falou na outra aula, sobre ética e moral também. Mas vamos ver alguns versículos aqui que tem a ver com o dinheiro. Gente, a Bíblia, ela ensina muito sobre finanças. Eu trouxe só alguns versículos, alguns princípios, mas você pode se debruçar em todo esse material também. Olha só, integridade e honestidade. Lucas 16, 10, 20. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Olha o que a NVI traz a versão. Quem é desonesto, no mínimo também é desonesto no muito. Então, às vezes a gente acha que a pessoa ela vai mudar. É aquilo daquele vídeo da semana passada. O poder, ele não faz o ladrão, ele só revela o ladrão. É quem a pessoa já é. Então, independente da quantidade pequena ou grande, é quem ela já está se manifestando. Provérbios 13, 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Então é interessante a gente buscar a riqueza, mas pelos caminhos corretos para prosperar. Não tente encurtar o caminho, buscar caminhos errados para viver isso. Efésios 4, 28 fala para nós trabalharmos honestamente. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, aprenda com os princípios da palavra e viva o que realmente Deus tem para você. Outra coisa que eu acho muito interessante tem a ver com a última aula. A responsabilidade. As finanças que Deus nos entrega não é simplesmente para você comprar algo de boa qualidade. Sempre vai ter algo que o favor, e lembra que a gente falou que o favor ele só cumpre o seu objetivo principal quando ele abençoa outras pessoas, não só a mim mesmo? Então com finanças é a mesma forma.
Será que você é uma pessoa generosa? Será que, não, eu acredito no dízimo, então é 10% e nada mais. Você não consegue ser uma pessoa generosa. Dá, por exemplo, gente, olha o contra-testemunho, que triste. O Brennan fala isso. Lá nos Estados Unidos, o culto nos domingos, a maioria das igrejas é no domingo de manhã. E o pessoal sai, vai comer, geralmente vai comer num restaurante. Todos os garçons, as garçonetes, elas odeiam o dia de domingo porque são os dias das menores gorjetas. Porque os cristãos são os mais murrinhas. Então, gente, mesquinhos, isso deveria ser o contrário. Lá em Reading é diferente isso. Muitas das vezes, as pessoas que vão lá no Olive Garden, por exemplo, eu gosto muito de restaurante italiano, o pessoal vai lá e eles dão gorjetas enormes para as pessoas. Então, assim, seja generoso, sabe? Seja generoso com as pessoas e lembrando, da mesma forma que não deve ser a sua vida baseada em performance, às vezes eu faço isso. Às vezes a pessoa, ela me tratou mal, assim, não é mal, mas tipo assim, não deu um bom serviço, a minha vontade é de não dar uma boa gorjeta, não dá nenhuma. Mas ainda assim eu falo, não estou fazendo só pelo merecimento dela, mas pela generosidade que há no meu coração. E isso vai mudar a responsabilidade que eu tenho, porque a forma com que esse negócio está fora, né? Tinha que ter diminuído um pouco lá, parece que tá... É a responsabilidade que eu tenho com o dinheiro que tem nas minhas mãos. Então, eu tenho que fazer algo. E aí, a gente não vai ler, mas vocês lembram da parábola dos talentos? A gente só trazendo aqui, talento naquela época era uma moeda mesmo. É como se eu falasse a parábola dos reais, dos dólares. A gente fala de talento também sobre a questão de dons, mas naquele contexto não está falando de talento e habilidade. Está falando de talento de finança. Tipo assim, o cara pegou, deu 1 para um, 5, 10 para o outro, e aí o cara, quando o chefe, né, o boss voltou, falou, cadê? Me dá meus talentos de volta. O que tinha um só, falou, tá aqui, ó, enterrei, porque eu sei que o senhor é bravo, tá aqui de volta. Aí o cara ainda ficou bravo, o quê? Você não multiplicou o que eu te dei? Então Deus espera que você multiplique o que Ele te dá. Isso já é simples, é o que Ele quer que você faça. Aí aquele que multiplicou o que tinha, e Deus tinha dado de acordo com a capacidade, eles aumentaram o que tinha. Deus quer que você multiplique o que você tem. Eu vejo tantas pessoas que têm crescido financeiramente, e assim, são pessoas que são muito generosas. Para mim, eu tenho um exemplo muito grande que é o do meu pai. O meu pai, ele nasceu na fazenda, quando ele tinha acho que uns 8 anos de idade, ele foi engraxate de sapato na rua. O pai dele morreu quando ele tinha 8 anos, e aí depois ele mudou para Anápolis para morar com o tio, e aí depois, não sei se com 16, 18 anos, quando começou a trabalhar na empresa, e ele passou por quase todas as vagas da empresa, chegando a ser o diretor e sócio também da empresa. Então, assim, ele construiu uma riqueza por totalmente merecimento dele, pelo aquilo que ele faz, que a gente acha que assim, você tem que ter dinheiro para produzir dinheiro. Isso é um mito. E você vai ver quando você ouvir essas pessoas falando. Você pode produzir muita coisa mesmo não tendo dinheiro em mãos. Nós vamos falar de algumas formas. Lembra que a gente falou da criatividade? Use a criatividade daquilo que Deus está te dando. Às vezes a gente está pensando só dentro da caixinha. Comece a pensar fora da caixa, para criar rendas para você, inclusive rendas passivas. E aí, eu acho tão legal que meu pai, ele era super generoso, sabe? A pessoa que tinha dinheiro, mas não era presa ao dinheiro. O Roberto Navarro falou isso. Hoje, porque eu vi hoje o episódio, então tô com muita coisa fresca na cabeça que ele falou. E assim, gente, às vezes eu cito o nome de alguém citando algo, mas eu tô percebendo mais e mais que geralmente não é aquela pessoa que falou primeiro, ela pegou já de uma outra pessoa. A gente sempre vai construir em cima de outra coisa. Mas eu gosto de dar crédito, às vezes, pelo menos da fonte que eu ouvi. Mas ele falou, o dinheiro, ele é um patrão horrível, ele é um bom empregado. Então, não deixe o dinheiro te controlar, te governar. Ele tem que servir você e não você servir ao dinheiro. E aí a gente vê isso. Então, tenha a responsabilidade de cuidado com o cartão de crédito. Se você não sabe controlar os seus gastos, chega em casa e joga seu cartão de crédito no lixo. Você precisa saber ter o controle. Nós vamos chegar depois em algumas dicas, mas já falando aqui, você não gasta tudo que você recebe. Tem gente que, na verdade, não tem nada guardado. Nada. E não é nem assim, gasta além do que recebe. A pessoa gasta além do que recebe e ainda tem problema porque se tiver qualquer urgência, ela não consegue
ter dinheiro, ela tem que pedir emprestado, e aí vai virando aquela bola de neve. E aí, isso é outra coisa que é problemática, gente. Cuidado, pegou dinheiro emprestado? Gente, tenha caráter, pague. Diga. Não, Olá, pessoal, boa noite. Eu só queria falar nesse ponto. Gente, quem não conhece, esse é o Mário Saraiva. É algo que eu tenho lido recentemente sobre finanças, sobre você construir a sua própria vida financeira, pessoal e etc. E o que é interessante, que eu só percebi, e eu vou dar crédito para a pessoa, foi a minha esposa que me falou, mas não sei de onde ela ouviu, que o sistema de hoje, o sistema financeiro, e eu espero que vocês digam algo quando terminar de falar, tá? O sistema financeiro, ele está desenhado de uma certa forma para ele enganar as pessoas pobres de classe média. Com o quê? Com o consumo. Você compra e você se sente rico, mas é uma ilusão, você não está rico. Você só está gastando seu dinheiro em algo que daqui 3 meses você vai ter que gastar seu dinheiro de novo. Então você está constantemente comprando coisas, você se sente rico, mas no final do dia você está pobre. Parte disso tem a ver com a cultura do consumo, que é algo muito além da gente. O sistema todo está desenhado para você comprar e consumir coisas que não vão te levar para o seu futuro. Parte disso é alimentado por quê? Mentiras. Então o SOS não apenas vai curar a sua vida, mas vai te dar mais dinheiro, amém? Ah, sabe que eu falei mais dinheiro. E é isso aí, Tiga. Peraí, deixa eu só falar algo, senão depois eu esqueço. Isso aí tem muito a ver com uma pegada que está em vibe hoje sobre minimalismos. Quem já ouviu falar sobre minimalismo? São pessoas que vivem com o mínimo. Eu sei que vai para o extremo. Eu não gosto de nada extremista, mas tem que ter um equilíbrio. A gente já passou por isso. Quando você tem que mudar de um país para o outro, né, Mário? Com 2 malas de 23 quilos, você tem que se tornar mais minimalista. Porque não dá. Já pensou, mulheres, você vai ter que escolher só 10 pares de sapato? Porque assim, você tem que aprender a viver com o que você tem e usar. E eu tô nessa vibe, tava assim, ó. Eu quero usar tudo que eu tenho e só ter o que eu uso. Então eu comecei a desfazer de coisas. Esses dias eu tava colocando aí na internet relógio que eu comprei, tava mostrando pro Thiago no intervalo. É o Fitbit. Ele é mais do que um relógio, gente. Ele faz tudo, né? Fazer a propaganda dele aqui, né? Mas, tipo assim, ele tem batimento cardíaco, ele mede meus passos, então eu faço um monte de meta. Isso quem eu sou, muito analítica, gosto de números, meta, essas coisas. Analisa meu sono, eu sei quanto tempo eu dormi em sono profundo em cada noite. Então, tipo assim, então eu não tiro isso daqui. Pra que eu vou ter outro relógio? Eu não vou usar, o que eu fiz? Comecei a vender 5, 10, 15, 20 reais. Quem quiser, ainda sobrou uns, tá? E eu amava relógio. Então, tipo assim, não vou usar. Então, pra que eu tô guardando isso? Aquela roupa que você não usou, aqui no Brasil é a mesma temperatura praticamente o ano inteiro. Alguma roupa que você não usou nos últimos 6 meses e não tá planejando usar nos próximos 6, doa. Vende, faz um bazar. Você tem um monte de roupa boa, faz um bazar chique aí. Gente, desapega. O LX na veia. Eu acho que parte disso que ele falou tem um documentário da Netflix que chama True Cost. É sobre custo. É bem pesado, gente. Fala sobre a indústria da moda principalmente, né? Então fala um pouco de como que é os países de terceiro mundo, como que é a indústria têxtil lá e tal. Mas eles falam muito sobre isso, que fast fashion, eu acho. Que é a moda rápida de que nas lojas de departamento toda hora aparece roupas novas e baratas que cabem no bolso do pobre do classe média. Então, por mais que você esteja com a vida toda endividada e tudo ruim, como você pode comprar roupas, cria uma ilusão na sua cabeça de que você tem dinheiro, de que você está bem, que sua vida está ok, porque você está com as roupas da moda. Como chama o documentário? True Cost. Gente, que sabe escrever. É um documentário sobre minimalismo. Esse eu comecei a ver. E, na verdade, começa o English teacher aqui, ó. Então, na verdade, esse negócio Netflix, ele começa falando da cidade. Na cidade onde a gente morou, lá em Missoula, Montana. Na hora que a gente estava assistindo, que a gente assistiu o minimalismo, aí o Brandon olhou pra rua e falou, isso é em Missoula. E, sure enough, it was. Mas, uma outra coisa, gente, eu sou muito desligada dessas coisas, né, de moda e tal, tipo assim, eu uso qualquer coisa.
Se tiver na moda, sorte a minha. Ou sorte dos outros de achar que eu tô na moda, né? Tipo assim, a blusa de bolinha. Eu tô com vontade de usar, eu vou usar, tá na moda, problema. Desculpa, gente, assim sou eu. Agora, uma coisa que você que gosta de andar na moda. Uma dica pra você. Debbie Titles, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela tem um princípio que é tipo assim, use o que você tem. Sabe o que ela faz às vezes? Ela vai pra aquela rua famosa lá em Los Angeles, que tem eu não sei qual que é o nome da rua, que é tipo assim, as lojas mais famosas, que tá em alta. Aí ela vai lá, inclusive com amigas e tal, só pra passear pela rua e olhar as tendências, as vitrines. Aí ela chega em casa e começa a pegar as peças dela e a juntar. E aí ela faz um look que tá super na moda, em alto, mas ela não teve que gastar dinheiro nenhum. Porque mulheres sabem disso. Você pega uma blusa e uma calça e começa a mudar, gente, é outro look. É ou não é? Você tem um vestido, joga um echarpe, é outra roupa. Então, usem o que vocês têm. Parem de ter esse consumismo louco, tá? Vamos lá, então. Então, tenha cuidado. Já falei aqui, mas só reforçando. Gente, você tem dívida? Faça um planejamento. Coloca no seu caderninho todo mundo que você deve, os valores, coloque as prioridades, faça um plano de pagamento e acerte a sua dívida, ok? Não fique com perrenga com ninguém. Esse aqui ficou pequenininho, eu vou só citar. O que a Bíblia diz sobre finanças? A Bíblia tem vários ensinamentos. Aqui tem os versículos, depois vocês podem ler, mas eu vou falar só o princípio aqui também. Seja diligente com o dinheiro, seja generoso, confie no Senhor e seja humilde para prosperar. Vou entrar aqui um pouquinho no sozo. Quem que é geralmente a figura que é a figura provedora dentro de casa? O pai. Se você não teve um pai provedor, ou porque ele não estava dentro de casa, ou porque ele não tinha dinheiro, não trabalhava, eu posso te garantir que a maioria vai ter problema em acreditar que Deus é provedor. Sim ou não? Sim. Então, talvez se você é esse caso, você precisa se reconectar com Deus como provedor para acreditar nele, ter a confiança de que ele vai prover para você. Gente, ele provê para os lírios do campo, para as aves do céu. Ele não vai prover para você que é filho e filha. Só que você tem que mudar a sua mentalidade e acreditar nisso. Ele não vai deixar faltar. E isso é algo que Deus ele vai comentar sempre com você. Eu sou muito racional, né, gente? E assim, apesar de que a minha família tem patrimônios, não tem às vezes liquidez e não tem esse dinheiro livre para todo mundo. Então, assim, você pode ter bens, mas não tem um dinheiro na mão. Então, né, não adianta. Aí, vem o meu lindo noivo, tô indo pro Brasil. Eu falei, não, peraí, calma aí. Nós vamos morar onde? Vai viver aonde? Vai trabalhar aonde? Vai viver do quê? O dinheiro e tal. Aí ele tentou o visto de missionário, o negócio deu pra trás errado. Eu tô indo com visto de turista. Eu falei assim, se não der certo, tipo assim, a gente tem que casar logo, tipo, você vai ter que sair do país. Aí ele vem, por emoção, gente, por emoção. E aqui a pura lógica, né? E aí eu já preocupada e tal, como vai fazer? E aí a gente olhando apartamento depois pra morar. E eu senti Deus falando claramente comigo. Ele falou assim, Deus é coach, né? Ama fazer perguntas. Eu já deixei faltar alguma vez na sua vida? Eu falei, não. Ele falou assim, agora não vai ser diferente. Então o que a gente precisa, na verdade, é confiar em Deus. E isso é verdade. Eu e o Breno, nós somos pessoas muito pé no chão com finanças e temos multiplicado o que a gente tem. Somos generosos, somos pessoas que não têm o amor ao dinheiro. Gente, ninguém vive sem dinheiro. Mas você não pode se apegar àquilo. E realmente, teve vezes que foi apertado o mês? Teve mês que eu não tive como pagar a diarista, não tive como pagar para fazer a unha, mas isso eu vou morrer? Não vou não, eu vou limpar a casa e vou fazer minha unha, não tem problema. Você mora nos Estados Unidos? Gente, na minha cidade, mulheres se horrorizem, $100, sem o tip para fazer pé e mão. Eu falei, vou virar manicure aqui, vou abrir um salão. A mão era $40. E o pé mais 40, então tinha a gorjeta e tal. Gente, olha, R$400 pra você fazer pé e mão, dá pra fazer toda semana? Não dá, né? Um por ano. E outra coisa, elas não tiram cutícula, elas empurram a cutícula. Ai não, gente, eu fazia em casa, colocava adesivinho, mostra a foto, assim, ó, demais, né? Não, mas essa eu não gosto. Então, assim, a gente se vira. Então, assim, isso aqui eu tô falando não é nem motivo nem de orgulho, nem de humilhação. É de você saber lidar com o que você tem, sabe? Para de ficar sendo controlado pelo consumismo
igual o Mário estava falando, no sentido de marca. Gente, eu nunca vi isso. Aqui no Brasil, talvez a gente seja uma das nações que mais valorizam marca. Você deixa de comer, deixa de tirar coisa dentro de casa para ter um tênis de marca, um celular iPhone, tipo assim, o que tá na moda em alta. E aqui é tudo muito mais alto. Tipo assim, por isso que a galera fica louca quando vai para os Estados Unidos para comprar as coisas, porque lá que é fabricado é muito mais barato que aqui, mesmo o dólar estando quase a 4 por 1. Isso não é um absurdo? É um absurdo. Não entra na minha cabeça. Mas então, confie no Senhor, seja humilde que você vai prosperar, confie na provisão dele. Tem investimentos diferentes. O Bill Johnson uma vez falou assim, tenha pelo menos 5 formas de renda diferentes. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final da aula. Mas por quê? Se você tem uma única fonte de renda, você perde aquela fonte e aí? Você tá lascado. Você tem só um emprego. Nossa, Débora, mas eu tenho que ter 5 empregos diferentes? Não. Crie coisas diferentes, rendas passivas, outras coisas, seja criativo. E a gente vai chegar em algumas perguntas bem bacanas daqui a pouco. Então, invista em coisas diferentes, fuja da finança, tenha consciência daquilo que é eterno. Olha esse versículo, gente, 1 Timóteo 6, 7. Tenha consciência do que é eterno, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então não se apegue demais a coisas. Seja contente com o que você tem, queira sim sempre crescer, mas seja feliz com o que você tem. Senão você vai viver uma vida descontente e não vale a pena. E vários versículos aí no final sobre confiar em Deus, não ser ansioso. E eu quero dar uma dica para você. Você tem ansiedade sobre questões financeiras? Gente, escreve esse versículo no espelho do seu banheiro, põe na sua Bíblia, põe na capa do seu celular, alguma coisa que você vai olhar sempre para você se lembrar dessas verdades, até que isso torne verdade dentro de você, ok? Aí eu achei um negócio muito legal que eu vou passar rapidinho aqui também. 20 princípios bíblicos sobre finanças. A Bíblia fala muito sobre isso. Em relação a você, não viva à custa dos outros. Tem os versículos aqui, eu não vou ler todos pela questão do tempo, mas viva do seu trabalho, trabalhe para Deus, ganhe dinheiro honestamente, planeje seus gastos. Eu sou planner, né? Então amo esse negócio de planejamento e tal. Gente, olha só. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Quantos de nós começamos um projeto sem saber se temos como terminar? Isso é falta de planejamento. E a Bíblia mesmo fala, gente, não faz isso. Gente, se você pegar Provérbios, então, tem tanto ensinamento da vida. A Bíblia é um livro tão rico, a gente precisa, na verdade, aplicar. Ler para conhecer e aplicar essa verdade. Então, a Bíblia ensina tudo isso aqui, alguns princípios sobre você mesmo. Outra coisa, poupe. Olha só, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então, você quer ser sábio? Armazene e poupe coisas. Gaste no que importa. Contente-se com o que tem. Não ame o dinheiro. Inclusive, eu quero trazer isso aqui, gente. Trazendo aqui não é uma crítica à religião em si, mas é a forma com que funciona a mentalidade. Vocês já viram que a Igreja Católica, ela nos ensina que ser rico é pecado. Muitos de vocês talvez tenham essa mentalidade mesmo inconsciente, vieram de famílias católicas, onde você acha que todo rico é corrupto. Todo rico fez algo errado para ter riqueza, ou então é alguma coisa que você se envergonha de ser rico ou de ter dinheiro. Isso, gente, tem que quebrar. Essa é mentalidade de pobreza, de escassez. Os países que vieram com a cultura cristã protestante são países prósperos porque eles acreditam que a prosperidade é bênção de Deus, é o contrário. E aí eles são pessoas generosas, são países, por exemplo, como os Estados Unidos, que acreditam na prosperidade, na multiplicação de riquezas como sendo algo bom. Olha o povo judeu, o povinho rico. Aham. Meus pais são católicos. E aí, o que sempre houve, tanto na igreja quanto em casa, assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu cresci ouvindo isso. Então, a gente não pode ser rico. Quando a gente é rico, a gente não vai pro céu, entendeu? Você já cria um bloqueio. Mesmo se surgir oportunidade na sua frente, você não quer, porque eu não quero ser rico. Passa a riqueza pra mim, pode deixar que eu...
A gente tem que quebrar isso, gente, porque uma das coisas que eu inclusive vejo é o reino de Deus precisa de dinheiro para se expandir. Isso é fato. Se você vê, por exemplo, atualmente tem três ministérios que eu vejo como referenciais que estão em campanha de arrecadação de dinheiro. Exemplo próximo aqui, AIR, que está em processo de reforma de um templo, né? E logo depois vai ser a construção. A Bethel também está em construção. Eles estão construindo um templo enorme e eles precisam de finanças. E também o Lifestyle Christianity University, que é o ministério do Todd White. Eles compraram um campus, gente, enorme. É tipo, quantos milhões de dólares? 20 milhões de dólares. Então, tipo assim, gente, precisa ou não precisa de dinheiro? Precisa. E tem gente que Deus sabe que pode dar os 10 talentos que vai multiplicar mais 10. E aí que eu falei no outro dia na aula, quem são essas pessoas? Deus está procurando. Quem vão ser essas pessoas que vão multiplicar a riqueza? Começa a mudar a sua mente. Ser rico não é pecado, e era o que eu ia chegar justamente aqui. O que aqui fala? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aqui fala porque o dinheiro é a raiz de toda espécie de males? O que é o mal? O amor ao dinheiro é a cobiça. Então, assim, aquele jovem que veio conversar com Jesus, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna e tal? E falou tudo. E aí depois Jesus falou, vende tudo que você tem e me segue. Por que Jesus falou exatamente aquilo para ele? Porque ele sabia onde o coração dele estava. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, a verdade é, onde está o nosso coração? Então, quem tem o coração nas riquezas, aí sim é problemático. Vamos lá, então, continuando. Não seja servo do dinheiro, a gente já comentou um pouco sobre isso. Eduque-se financeiramente, vou falar um pouco mais. Tome cuidado em desejar ser rico. E aí tem isso aqui, né, que você acabou de falar. Mas esse aqui eu vejo como um problema, lembra? Isso aqui eu peguei, isso aqui eu não criei. Se fosse eu, provavelmente não teria colocado isso aqui. É naquela questão de ter a riqueza na tentação onde está o seu coração. Em ser próspero, eu não vejo problema nenhum, tá? Em você ter muito dinheiro. Em relação à sua família, cuide da sua família. Prioridade número 1 do seu dinheiro deve ser a sua família. Construa herança para seus filhos. É claro que, estava conversando agora com o Ramix, é claro que deixar para o filho o legado é muito mais do que uma herança. Mas por que não também deixar uma herança? A gente sempre fala que a gente vai de níveis em níveis. O nosso teto deve ser o piso da próxima geração, tanto espiritual como natural. Eu hoje não tive que pagar um preço que meu pai teve que pagar porque ele já me deixou algo pronto. Eu não tive que batalhar, ele falou, quando passar no vestibular eu te dou um carro novo. Eu não tive que comprar um carro. Entrei na faculdade com um carro. Ele teve isso? Claro que não. Ele teve que ralar por isso. Então eu preciso ser grata por isso e viver aproveitando essa herança que foi me dada também. Então saiba multiplicar a herança para um estilo de vida mais saudável e melhor. Eduque financeiramente seus filhos. Eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas educação financeira. Ia resolver tanto problema no país. A nossa economia ia ser diferente. Em relação a Deus, reconheça que tudo vem dele, honre a Deus com seus bens, confie em Deus, não viva ansioso ou preocupado. Com relação aos outros, nunca deva nada a ninguém, pague os impostos, viu gente? Dai a César o que é de César. Seja fiel com a posse dos outros, cuidado em ser fiador de alguém. Com certeza você conhece vários exemplos furados disso aqui. Seja generoso e caridoso, busque a igualdade. Como eu peguei o material de outra pessoa, citar a fonte aqui, quem quiser, não conheço se é bom ou não, só achei legal o infográfico dele. Mas está aqui, vamosprosperar.com. Você pode procurar mais algumas coisas. Falando rapidamente isso aqui, gente. Princípio, prosperidade e riqueza são duas coisas diferentes. Você precisa ter prosperidade de alma, começando aí, de mente, de espírito, uma pessoa próspera. Tem muita gente que é rica, que tem dinheiro, tem posse, mas não é próspera. E a mesma coisa ao contrário. Então entenda que são conceitos diferentes. Só citando, porque parece falar uma aula inteira sobre finanças numa escola de igreja e não falar de teologia de prosperidade, parece que eu estou falando, não, vai estar faltando uma coisa, mas é porque não tem nada a ver. Então eu só queria citar para falar que não tem nada a ver. Teologia de prosperidade, gente, é um evangelho banal onde as pessoas tentam vender as bênçãos de Deus. É horrível, é talvez uma das coisas que mais queimam pastores, igrejas, é a questão financeira. E como eu falei, nós temos que ser exemplo para o mundo. Então, cuidado com isso, tá? E isso não tem nada a ver com a teologia da prosperidade que a gente está falando aqui.
Por isso que eu coloquei uma imagem bem away, assim. Prosperidade é muito mais que dinheiro. Não queria colocar nada aqui com dinheiro em si. Agora, deixa eu falar alguns princípios aqui. A independência financeira é o quê? Quando você tem a receita dos seus investimentos ou renda passiva maior do que suas despesas. A renda passiva, gente, falando nisso, nós vamos ter um curso que a gente está fechando com o Daniel para a Escola Nova Geração. A gente vai abrir para outras pessoas. Deve ser em abril ou maio. Deve ser em torno de uns R$100 no final de semana. Vai ser um sábado e domingo. Já estou avisando, porque aí você pensa assim, nossa, eu não tenho dinheiro. Gente, especialmente para coisa financeira, é investimento, não é gasto. Você tem que entender a diferença. E isso vai alavancar a sua vida financeira. Então, tenha investimento nisso também. Então, a independência financeira é quando a renda passiva ou meus investimentos é maior do que as minhas despesas. Ou seja, mesmo se eu não trabalhar, eu vou ter renda como se fosse do meu salário. Lembra que eu falei de várias fontes diferentes, né? Então, não é assim, tenho isso, posso parar de trabalhar. Deixa eu perguntar para vocês, tem um livro legal dos bilionários. Se você fosse bilionário, pensa só aí, rapidinho, o que você faria? Como seria o seu dia? O que você faria com o seu dinheiro? Então, se você respondeu que você ia ficar de boa, de perna para cima, viajar o mundo inteiro e nunca mais trabalhar, você nunca vai ser bilionário. Porque essa não é a mente do bilionário. Bilionários trabalham em média 10 horas por dia. Mas eles não trabalham por dinheiro, eles trabalham por propósito. É diferente. E isso faz toda a diferença. E eles multiplicam. E eles veem que, na verdade, dinheiro se multiplica. Você constrói riquezas. E a maioria de empreendedores já faliram. Na verdade, Roberto Navarro começou o episódio que eu ouvi hoje. Assim, o empresário ou ele já quebrou ou ele vai quebrar. Não existe uma história de algum empresário que nunca tenha tido um fracasso. Faz parte da jornada, você precisa aprender. Então, independência econômica, ela não tem a ver com a conta de riqueza, mas com fluxo de caixa. Gente, fluxo de caixa é o quê? Entrada e saída. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto? É receita e despesa. Débora, nem sou da área de contabilidade, matemática, você ganha dinheiro e você gasta dinheiro. Então, quanto que você ganha e quanto que você gasta? Esse balanço tem que ser positivo. Gente, até organizações não governamentais, sem fins lucrativos, associações, fundações, a gente não chama de lucro, lá a gente chama de superávit. Mas nenhuma organização pode trabalhar no vermelho, não tem lógica. Você precisa ter um saldo positivo, é o superávit que a gente chama, que nas empresas a gente chama de lucro. Então, tem que ter isso, ok? Vamos lá. Isso aqui é uma coisa muito legal. Tá cortando ali o nome, é Wealth Factory, fábrica de riqueza. É um grupo de consultores financeiros nos Estados Unidos. Eu aprendi muito com eles. Eu fui assistente executiva de uma empresária nos Estados Unidos e ela trabalhava com eles. Então, eu aprendi muito com finanças, da mesma forma que o Brandon, ele foi professor de inglês de um presidente de uma companhia farmacêutica, e aí uma das coisas da aula, eles liam a revista de Harvard, as matérias financeiras. Então, ele aprendeu muito sobre finanças ensinando inglês e eu aprendi muito sobre finanças sendo assistente executiva dela também. E aí eu aprendi muita coisa com esse pessoal. E esse aqui é um modelo eles chamam escada automática da riqueza. Eu vou falar o exemplo que eles façam, provavelmente isso aqui é totalmente fora da sua realidade, mas tenha isso como um padrão e tente fazer isso. Um passo de cada vez, mas produza riqueza dessa forma. Você tem uma conta bancária normal, depósito, pagamentos principais. Aí ele fala o seguinte, o dia que você recebe o pagamento, 15% você deveria vir para essa conta para capturar riqueza. Seria tipo uma poupança. É aquilo que você vai guardar caso seja preciso você começar a capturar riqueza. 3% do que você ganha deve vir para cá, conta para viver a riqueza. Como assim? Você vai fazer uma viagem e você quer gastar dinheiro. Para não ter aquela culpa, nossa, eu estou gastando dinheiro que eu não deveria, você já tem uma conta só para isso. 3% do seu orçamento mensal você guarda para aquilo. Aí chega nas suas férias, gasta e gaste bem. Gente, dinheiro tem que ser gasto com sabedoria, mas principalmente para criar memórias. Tem muita gente guardando dinheiro pensando na aposentadoria lá, que você nem sabe se você vai chegar lá. Então, use hoje, crie memórias com esse dinheiro. E aí, o seguinte, uma vez que você tiver aqui uma boa quantidade, qual que é uma boa quantidade? Eu já ouvi esse pessoal, não estava nesse artigo que eu li. Quem, inclusive, é fluente em inglês, eles têm várias coisas. Inclusive, é o que eu tenho lá, o Build, que semanalmente eles mandam um e-mail com vários artigos. Esse aqui eu tirei de um dos artigos, é excelente.
Mas uma outra coisa que eu vi, que era o que a minha chefinha fazia lá nos Estados Unidos, ela tinha dinheiro suficiente para 6 meses de despesas dela. Então, assim, se você perde seu dinheiro, acontece uma catástrofe, todas as suas rendas acabam, você tem 6 meses de dinheiro ali salvo, você pode ver tranquilo, você pode recomeçar de outra forma, reinventar-se, faça alguma outra coisa. Gente, não tenha medo. Tira a sua mente fechada e que você só pode fazer uma coisa pro resto da vida e é só aquela função e aquilo para sempre. Abra a sua mente. Então, aqui, guarda esse valor. Aí você está falando, Débora, isso é totalmente fora da minha realidade. Eu não tenho dinheiro para pagar minha conta da semana que vem. Por isso que você está aqui aprendendo, inclusive, a mudar a sua mentalidade, mudar seus hábitos, porque pensamento vai gerar ação, vai gerar atitude, que vai gerar os seus hábitos. Você transforma os seus hábitos para você se tornar uma pessoa próspera, tá? Aí, uma vez que você tenha, vamos dizer então aqui, 6 meses de dinheiro de despesa, aí você vai começar a jogar esse valor para cá, para criar riqueza, que são investimentos que você vai passar a fazer. É com aquele dinheiro extra. Vários investidores falam que você não deve investir mais do que 10% daquilo que você tem, porque se você perder o dinheiro, isso não vai te afetar. E a mesma coisa investidores anjos. Investidores anjos, se você quer começar alguma empresa, um startup, alguma coisa e não tem dinheiro, você já sabia que no Brasil existem investidores anjos. Venda a sua ideia. Eles vão ser parceiros com você inicialmente, sócios, eles vão investir o dinheiro, bancar e você vai ganhar dinheiro. Então, às vezes, o que você precisa ter unicamente é uma ideia. E aí, depois desses 15%, você pode jogar tudo para cá ou dividir aqui, por exemplo, metade, metade, ok? É uma coisa legal. Uma outra coisa, gente, começando assim, descubra o seu propósito e missão e trabalhe nisso, faça aquilo que você ama, isso é importantíssimo. Nós vamos assistir um vídeo, nossa, eu não testei o áudio, eu preciso ligar isso aqui aonde? Não, já deve estar, né? Vamos fazer o teste? Desculpa, gente, vamos ver se vai funcionar. Tá saindo o som? Apaga a luz, por favor. Dá pra ler ou quer que eu leio? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. O que faz você ansiar? Que tipo de situação você gostaria? Vamos supor, eu faço isso seguido em orientação profissional para estudantes. Eles vêm até mim e dizem, bem, nós estamos terminando a faculdade, nós temos a menor ideia do que queremos fazer, não temos. Então eu sempre faço a pergunta, o que você gostaria de fazer se dinheiro não existisse? Como você realmente gostaria de viver sua vida? Bem, é tão incrível como resultado do nosso sistema educacional, um rebanho de estudantes e dizem, bem, nós gostaríamos de ser pintores, de ser poetas, escritores, mas como todo mundo sabe, não tem jeito de ganhar dinheiro desse jeito. Quando a pessoa diz, bem, eu gostaria de ter uma vida ao ar livre, com cavalos, ensinar numa escola de montaria, eu digo, por que você não ensina numa escola de montaria? Vamos por aí, o que você quer fazer? Quando nós finalmente chegamos ao que o indivíduo diz que realmente quer fazer, eu diria a ele, você faz isso e esqueça o dinheiro. Porque se você dizer que conseguir dinheiro é a coisa mais importante, você viverá a sua vida desperdiçando completamente seu tempo. Você estará fazendo coisas que você não gosta para viver uma vida que você faz o que não gosta, o que é estúpido. Melhor ter uma vida pequena, que é cheia do que gosta de fazer, do que uma longa vida vivida de uma forma miserável. E afinal, se você realmente gosta do que você está fazendo, não importa o que seja. Você pode eventualmente inverter isso, você eventualmente se tornar um mestre nisso. O único jeito de se tornar um mestre em algo é se você realmente gosta. Então você poderá ganhar bem, seja o que for. Então não se preocupe muito, que todo mundo... Alguém está interessado em tudo? É qualquer coisa que você pode estar interessado, mas é absolutamente estúpido usar seu tempo fazendo coisas que você não gosta, para poder ir gastar em coisas que não gosta, fazendo coisas que não gosta, e ensinar as suas crianças a seguir o mesmo caminho. Vê o que nós estamos fazendo, nós estamos educando as crianças a viverem os mesmos tipos de vida que nós vivemos.
para que eles justifiquem e se encontrem satisfação na vida. Educando seus filhos, para educarem seus filhos, para fazer a mesma coisa. Mas você nunca chega lá. Então, portanto, é muito importante essa pergunta. O que eu desejo? Gente, isso aqui é profundo. O que você faria se não tivesse dinheiro? Eu sei que parece algo muito utópico, mas é real, gente. Você já viu aquela parte, aquele ciclo vicioso, é ser assim, dar desespero. Você viver sua vida fazendo o que você não gosta para comprar o que você não gosta, para mostrar pra gente que você não gosta, né? Facebook, fake, para mostrar alguma coisa e aí de repente você vive aquela vida miserável. Às vezes nem chega na velhice, se chega, você tá cansado, você não quer mais aproveitar, você pensa, não, quando eu for idoso, quando eu aposentar, eu vou fazer isso, aquilo, outro, tal, tal. Gente, viva agora. E aí você ensina o mesmo padrão para os seus filhos. Isso não é vida, né? Eu e a Mari, a gente é coach também, né? E a gente trabalhou na ANAP com o desenvolvimento de algumas pessoas e muitos líderes. Aham. E a gente vê muitos, porque Brasília tem a indústria do agronegócio, né? Aham. Muitas pessoas que estão aí dentro estão frustradas com o que fazem. E a gente usa muito essa pergunta Aham. para que eles consigam, de alguma forma, encontrar ali dentro alguma coisa que faz sentido e que eles se sintam mais realizados e motivados, né? Exatamente. Isso é excelente. E a gente tem, só para complementar, e a gente tem um ambiente bem ideal para poder fazer esse trabalho, comparar, sabe? E Aham. entender realmente a situação, porque a agência no Poder Executivo é assim, os melhores órgãos que se para, né? Aham. Então os meninos entram muito jovens, nós temos casos lá de servidor público que já entra como especialista, que é cargo de nível superior, com 22 anos, recém-formado, ganhando quase 20 mil reais. Então eles não entendem o que estão fazendo ali, Aham. trabalham com o propósito do dinheiro e se frustram muito. Aham. Não, e depois você tá preso lá, né? Tipo, vai fazer o quê? Então assim, essas perguntas... Pois é, aí que sentido tem? E aí essas perguntas aqui, eu vou falar elas rapidamente, porque isso aqui vai te ajudar. Escola ministerial, uma das coisas que a gente quer é que você descubra o seu chamado, o seu propósito de vida. Essas frases, gente, você tem que respondê-las. Isso vai te ajudar na questão financeira, mas para a sua vida. Gente, quando, em quais circunstâncias eu fico no meu estado mais feliz? Porque você fala assim, eu não sei qual é o meu propósito de vida, não sei para que eu nasci, não sei nem o que eu gosto. A gente contou para vocês o exemplo, que a gente foi fazer uma trilha, demos carona para uma mulher, e ela falou, eu quero descobrir meu propósito. Aí eu comecei com uma pergunta simples, o que a senhora gosta de fazer? Uai, não sei, nunca pensei nisso. Só faço as coisas para os outros. Aí tipo, ela nem sabe, gente, senhorinha já, não sabe o que dá prazer na vida. Quando eu sou mais criativo? Como se parece uma vida ideal para mim? Se eu perguntasse para você, qual que seria o trabalho ideal? Você, se fosse escrever para mim, qual seria? É isso, gente, que eu quero que vocês escrevam. Se você responder isso aqui, eu ganhei o semestre da Escola Nova Geração, se tiver as respostas para isso aqui. Quais são as coisas que eu sou mais apaixonado por na vida? Quais as atividades que me empolgam para sair da cama? Quando eu penso assim, pensa no seu dia normal de trabalho, pensa no dia que você vai fazer uma coisa extra, o que é que você acorda com aquela empolgação? Nossa! Hoje eu vou fazer aquilo. Quando eu sinto que eu estou vivendo meu propósito de vida? Quando é que eu falo sobre algo que faz os meus olhos brilharem, que eu amo falar de? Quais hobbies ou interesses que eu tenho que potencialmente poderiam se tornar uma forma de renda? Agora pensando na forma do dinheiro também. O que você faz que você ama, que pode virar dinheiro? Vamos pensar fora da caixa? Quais talentos ou atributos geralmente as pessoas me elogiam? Pra você começar a descobrir em que você é bom, se você tem dificuldade de se auto-ver. Autoanalisar. Quais talentos ou atividades que eu gosto e que atualmente eu sou pago para fazer? Lá no seu trabalho, o que você mais gosta de fazer? Nada. Então vamos procurar outro emprego. Né? Quais áreas e atividades eu me ressaltei ou destaquei no passado? Comece a analisar a sua vida. Na infância, adolescência, juventude, faculdade. E, gente, além de responder essas perguntas, tem alguns testes para descobrir seus pontos fortes. Excelentes. Tem esses testes aqui.
Eu não sei se eles têm todos na internet de forma gratuita, mas são excelentes. Vocês são coaches aí, ó, anota aí para vocês usarem. E outra forma de descobrir seus talentos, gente, a coisa mais simples e de graça. Pergunte para as 5 pessoas mais próximas de você o que elas acham que você faz muito bem. Qual que é a coisa que você melhor que você faz. Descubram isso, ok? Vou esperar a foto. Então, olha só, gente, algumas dicas gerais. E eu vou correr aqui por causa do tempo. Faça orçamentos e controle os seus gastos. Quando você vai fazer um novo ano, pega o quanto você gasta, o que você quer comprar naquele ano, já pensando em salvar e guardar dinheiro. E aí começa a fazer um orçamento para o ano, aquilo que você tem para fazer. E controle os seus gastos. Gente, tem muitos aplicativos, inclusive de graça no celular, agendas, planejadores, que tem várias coisas que você pode controlar os gastos para você ver onde você está gastando. Tem aplicativos, tem cartão de crédito que faz isso. Você analisa, você vê a porcentagem daquilo que você gasta. E aí você começa a comparar. Quanto que eu estou gastando para comer fora por mês? Na hora que você vê, você está gastando R$500. Peraí, tem como eu gastar menos? E aí, tipo assim, você vê, nossa, mas eu ganho um salário mínimo, eu tô gastando R$500 comendo na rua, será que eu não posso comprar mais coisa e cozinhar em casa, ou então comer mais barato? Então, você tem que balancear os seus gastos. Cuidado com as promoções, conheça o valor e não apenas o preço. E aí, sobre a questão de valor, tem o próximo slide, legal aqui. Não gaste mais do que você recebe, poupe mensalmente, use aquele modelo que eu mostrei, do L-Factor, por exemplo. Tenha uma poupança para emergências, fuja de juros. Gente, pague suas dívidas que tenham juros. Outra coisa, negocie dívidas. Você está devendo banco, cartão de crédito, essas coisas é a maior furada. Você paga o dobro, o triplo do valor que você pegou. Fuja de juros. Débito é o seguinte, débito é quando as dívidas são maiores do que os bens. Então, assim, nem toda dívida é ruim. Por exemplo, você faz um financiamento e você tem taxa zero, que é zero alguma coisa, né? Não é 0,0, mas tipo assim... É débito que você tem, mas você tem o bem em si que vale mais do que a dívida. Então tá ok. O problema que eu tô falando aqui é quando você tem dívida que os juros estão comendo. Livra disso, gente. Faz o que você puder. Até pegar e emprestar dinheiro com menos juros para pagar uma dívida faz sentido. E se você é muito complicado financeiramente, procure um coach financeiro para te ajudar. Você precisa de ajuda, mas saia do buraco. Não fique devendo pessoas, pague à vista se houver desconto, tenha fonte de renda diferente, a gente já falou sobre isso. Planeje a sua aposentadoria privada. Gente, não dependa de aposentadoria do governo. Vocês estão vendo o sistema quebrado. Não vai depender disso. Façam a sua própria aposentadoria. Lembra daqueles 15% lá do poupar? Você pode poupar algo para aquilo. Ou então, aquela independência financeira. Criar coisas que você vai poder aposentar. Gente, quando que você pode aposentar? Independência financeira. Quando aquilo que você está rendendo é o seu salário. Você não precisa trabalhar as suas horas naquilo para ter aquele dinheiro. Aí você pode ser livre para fazer o que você quiser, criando outras riquezas e multiplicando riquezas. Então, não necessariamente você precisa ser velho. Tem muita gente na casa dos 30 adquirindo independência financeira. Então, tira essa ideia da cabeça que aposentar é só 60, 70 anos de idade. Sonhe e planeje suas finanças para executar seus sonhos. Gente, sonhar custa dinheiro, não custa? E geralmente caro. Faça um mural dos sonhos. Eu participei de um evento de imersão de coaching nessa semana, foi muito legal. Uma das coisas que eu aprendi lá foi fazer um mural de sonhos. Que eu já tinha uma lista de sonhos, mas lá eu aprendi a fazer um mural de sonho com imagens. E você poder olhar sempre aquilo, eles vai falar todo dia, uma vez de manhã, uma vez à noite. Comecei a fazer isso, não fiz um mural de sonhos ainda. Mas enfim, comecei só a pegar as imagens. Você tem que pensar, né, a Nath estava lá. E aí você tem que fazer esse mural e aí depois você faz um plano de ação para executá-los. Quando eu vou fazer o quê e quanto dinheiro eu preciso para isso? Meu sonho é fazer um mochilão na Europa. Quanto que vai custar isso? Começa a guardar dinheiro hoje para isso, gente. Você quer casar? Vai juntando dinheiro já para isso agora, sabe? O Márcio Michele, ele falou lá, a pessoa só deveria casar quando ela tem independência financeira e independência emocional. Se você depende de outras pessoas, você casar, é complicado, é problemático isso. E faça seguro. Gente, essa questão aqui é uma questão que muita gente tem preconceito. Mas seguro de saúde, de carro, de vida, de funerária. Eu estou terminando de escrever um livro sobre superação de morte. E uma das coisas que eu falo lá é sobre isso. Nossa, Débora,
Sangue de Jesus tem poder. Nunca pensei isso na minha vida. Sabia que morrer custa dinheiro e é caro? Sabe, e esse aqui, gente, estou falando pra família, e tem gente que eu sei que você é tabu conversar em casa, você chegar a falar nisso, seu pai, sua mãe vai ficar bravo achando que você tá querendo que eles morram. Não é isso, é planejamento, gente. Por exemplo, sua família tem uma jazida, se não tiver, você tem cemitério que você aluga, sabia? E outra coisa, igual meu cunhado foi comprar pra família dele, aí ele comprou, parece que foi 2 ou 3 gavetas, mas gente, só precisa de uma. Porque o caixão vai desfazer, o corpo vai desfazer, fica o saco de ossos. É triste. Eu tô sendo dura demais, eu tô sendo realista, né? Aí eles põem num saco. Quando eles vão enterrar uma nova pessoa no lugar, eles juntam os sacos que eles abrem antes de chegar, eles juntam os ossos da pessoa e põem num saco preto, saco de lixo. É assim, é triste você falar, mas é a realidade. Então, assim, você ter um seguro de funerária te ajuda nisso. Quem é advogado aqui, sabia que a OAB tem auxílio funerária? Então, assim, são coisas que é importante você saber, porque aí você pode utilizar esse dinheiro também, você não fica pego de última hora. Então, você paga valores pequenos para poder usar. Seguro, gente, às vezes você pensa assim, eu só estou desperdiçando dinheiro. É o dinheiro que você está investindo, você não quer usar esse dinheiro, mas se acontecer o sinistro e você não tem um seguro. Eu lembro de um amigo, gente, ele tinha acabado de comprar um carro zero, financiado, sabe aquelas, tipo, sei lá, 60 meses? Segundo mês, roubam o carro dele. E ele não tinha o seguro. Já pensou você 60 meses pagar a mensalidade do carro não tendo carro? Melhor fazer um seguro, né? Ah, Débora, não tenho dinheiro para isso. É melhor você ter do que se arrepender depois lá, para tudo isso. Algumas coisas sobre valor. Gente, mega promoção especial, promoção por tempo ilimitado, limitado e tal, você fica louco para comprar. Você entra na loja, era R$100, tá 50, eu tenho que comprar. Peraí, calma, gente. O que você vai perguntar antes de você comprar qualquer coisa? Isso aqui eu peguei do livro Killing Sacred Cows, do Garrett Gunderson. Esse cara que é o cara do Wealth Factory, que eu falei, da fábrica de riqueza. E ele escreveu um livro que ficou no New York Times por muito tempo, dos melhores livros lá. O nome do livro é Matando as Vacas Sagradas. E aí as perguntas para lhe ajudar a priorizar o valor. Tem uma promoção, o que eu olho? Eu compraria isso se não tivesse em promoção? Ou eu estou sendo impulsionada só porque o preço está mais barato? Como eu posso ser mais produtivo com esse recurso? Peraí, está em promoção, aquilo lá. Vai ser útil para mim? Como isso me beneficia? Eu usarei isso uma vez ou várias vezes? Por que eu valorizo essa compra? Esse produto é de alta qualidade e valor? Isso aumenta o meu valor de vida humano? Valor de vida humano é um conceito que ele tem interessante lá no livro, que eu não vou ter tempo de explicar aqui. Então, toma cuidado com as promoções, ok? Empreendedorismo. Gente, se você quer começar o seu próprio negócio, mas você é empregado, não saia do seu emprego de repente de uma vez só para fazer o seu próprio negócio. Faça uma transição, comece a trabalhar aquilo que você pode, até você ter renda suficiente, pelo menos igual ao que você ganha no trabalho, tá? Para não ser louco, mas quem é empreendedor não consegue estar só como empregado. Quer crescer, quer fazer o negócio, quer ter liberdade de horário. Então, é isso aí. Quantos são solteiros? Deixa eu ver. Leiam esse livro aqui, ó. Casais e Finanças. Casais inteligentes se enriquecem juntos. Antes de casar, e às vezes antes mesmo de ter um namorado e um noivo, porque vocês vão saber fazer certo desde o começo. Muito bom, tem princípios excelentes. Algumas coisas, quando você casa, a minha sugestão e do autor também é unir as finanças. Eu sei que tem salário diferente, tem aquelas coisas todas e tal, e mesmo que você case com o regime normal, que é a comunhão parcial de bens, tem gente que vai na separada ou universal, sei lá, você pode escolher, não estou falando qual regime de casamento você tem que casar, não. Mas o do Brasil, se você não souber não escolher, é o de comunhão parcial, ou seja, tudo antes do casamento é individual, casou, que vocês constroem junto é dos dois. Mas aí, façam as coisas juntos, mas para isso, gente, vocês têm que ter prioridades e planejamento em conjunto. Porque senão vocês falam assim, ó, vamos economizar pra gente comprar um carro. Aí tá os dois no mode savings, né? Aí você sai, tinha uma bolsa em promoção. Você chega com a bolsa em casa, o que seu marido vai fazer? Cortar seu pescoço. Aí outro dia você chega em casa, seu marido tá fazendo churrasco com os amigos.
briga de novo, porque cada um tem uma prioridade diferente, mesmo quando você está no estilo poupança. Então tenha cuidado com isso. Muito importante casais conversarem sobre isso. Sabia que é uma das razões mais altas de divórcio? Eu não sei agora qual que é a porcentagem, mas problemas em finanças em casamento é uma das principais razões para divórcio. Então, antes de casar, resolva-se com isso. Algumas outras coisas aqui para dicas em geral para a sua vida financeira. Faça curso de gestão financeira, inclusive tem gratuitos online, gente. Então não dependa só de dinheiro. Tem esse curso que eu falei do Daniel que a gente vai fazer, deve ser em abril ou maio, em torno de R$100, um sábado e um domingo. Então já estou falando para você já guardar o dinheiro para você fazer isso. Livros, eu vou até colocar na próxima tela algumas sugestões. Eu não morro de preguiça de ler. Resumo Cash para você, é o que o podcast que eu estava falando para você. Eles fazem os resumos dos principais livros de empreendedorismo, e é em português. Coaches financeiros, eu dei o exemplo do Roberto Navarro, porque eu peguei muita coisa, ele falou inclusive 2 vezes já no Resumo Cash. Filmes sobre empreendedorismo, gente, não assisti todos, só peguei lá no site, então depois não vai falar, nossa, a Débora falou esse livro e tinha uma cena de sexo explícita lá, e não sei o que e tal. Não assisti, só tô falando, mas são filmes que tem... Então tira esse. Antes de eu colocar lá o slide, eu vou tirar ele. Boa, obrigada. Ainda bem que eu falei isso, né? Mas enfim, A Procura da Felicidade já assisti, é o bonitinho, né? Fonte de Poder, o Wall antes do Mickey, Jobs... Não, o nome é o seguinte, ele realmente é rico, mas não é de modo muito ético e... É porque ela não assiste filme, gente. Eu assisto, gente, eu assisto. Isso é de verdade, ela não assiste filme. Aí, perdoa. Eu assisto. Mas, gente, mais algum que eu tenho que tirar? Os filmeiros aí. Não, o resto tá bom? Vamos lá, quase terminando. Aqui alguns livros, algumas dicas também. Só falando desses livros aqui, esse aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, é onde tem esse quadrante. Ele fala desses 4 quadrantes, você tá em um deles. Você ou é empregado, você possui emprego, a sua renda depende do trabalho, então do seu tempo. O autônomo, ele possui emprego, mas a renda também depende do trabalho. Profissionais liberais, por exemplo. Você é um dono de negócio, que você possui um sistema, você pode ter pessoas trabalhando para você, ou investidor, você possui investimentos e a renda que trabalha para você, o dinheiro, não depende exatamente do seu trabalho. Esse aqui tem características específicas de cada um, e essas pessoas, elas carregam certas características e você pode mudar de um quadrante para o outro. É só interessante você observar onde você está e onde você quer chegar. Processo de coaching nisso aí. E esse daqui, eu vou encerrar com isso essa última tela, é dentro do livro Os Segredos da Mente Milionária, 17 arquivos da mente milionária. Eu começo e termino com a mesma ideia. Você tem que mudar a sua mente. Então, várias dessas coisas aqui, ó, você vai comparar como que é. E você pode fazer a mesma coisa. Pega esse quadrante todo aqui e faz um xizinho em qual dos dois que você pensa e depois compara para ver onde que está a sua mente. Segunda-feira, do Builders. Ótimo. Ok, obrigada. Então, olha só. Aqui, ó. Gente, terminando aqui, ó. Então, olha só. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade própria vitimizam. As coisas acontecem comigo. Deixa eu ver aqui alguns principais aqui. As pessoas ricas focalizam em oportunidades. As pessoas pobres focalizam em obstáculos. Não tem aquela história que, tipo assim, na crise, tem gente, todo mundo desesperando, chorando, e eu vou falar oportunista, mas parece que o oportunista é ruim, mas vamos colocar o empreendedor, ele aproveitou a oportunidade para vender lenço. Estava todo mundo chorando e ele ganhou dinheiro com isso. Então, pense diferente, fora da caixa, veja as oportunidades, não os obstáculos. Outra coisa aqui, ó, isso é interessante. Pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Pessoas de mentalidade pobre
guardam recentemente quem é rico e bem-sucedido. Você está olhando no Instagram, o povo está lá na Europa. Qual que é o sentimento que você tem? Nossa, que legal, um dia quero ir lá, que alegria. Tô feliz pelo meu amigo. Você está seguindo uma pessoa, você no mínimo tem que ter admiração pelo cara, né? Não, nossa, que raiva. Esse cara faz mais dinheiro que eu. As pessoas ricas são maiores que seus problemas, são excelentes recebedoras, preferem ser remuneradas pelos resultados e não pelo tempo. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas, mentalidade pobre ou uma ou outra. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, põem o seu dinheiro para dar duro para elas, em vez da pessoa dar duro pelo dinheiro. As pessoas ricas agem apesar do medo, as outras se paralisam pelo medo. E a última aqui, as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Por isso que no slide anterior eu dei formas para você aprender. Isso aqui é outra coisa, né? Muitas mentalidades de pobreza acreditam que já sabem de tudo. Então desenvolva, gente, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de prosperidade. E não fique preso naquilo que é pobreza, na escassez, na falta. Você pode sim mudar a sua história. Nós temos cada vez mais exemplos de pessoas que começam do nada e constroem gigantes aí. Não, às vezes você pensa assim, que só tem um bolo e só tem uma fatia disponível para cada um. Gente, tem muito dinheiro no mundo, não se preocupe. Tem suficiente para todo mundo aqui ser milionário, bilionário. Então depende de você, da sua mentalidade, daquilo que você quer, ok? Eu quero orar para que Deus possa te dar sabedoria para você saber lidar com as suas finanças, para você multiplicar aquilo que você tem, para que você seja um bom mordomo daquilo que você tem, para que as coisas possam multiplicar na sua vida. E eu vou orar também por soluções criativas na sua mente, para que você possa criar maneiras de fazer dinheiro de formas diferentes. E aí você pode inclusive colocar em prática já para a viagem missionária. E aí começa a fazer coisas paralelas ao que você faz. Na hora que você vê, você vai estar ganhando muito dinheiro. Tá? Mas lembra, não para você. Não só para você. Para atitudes. Deus, eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor é um Deus de riquezas. O Senhor é um Deus próspero e que tem interesse em nos fazer prósperos. Eu peço que o Senhor mude a nossa mentalidade. Tira a nossa mentalidade de escassez, de pobreza. E que o Senhor nos ensine a pensar como os céus pensam. Nos céus existem sempre abundância. E eu peço, Deus, especialmente que o Senhor nos ajude a acreditar em Deus Pai como nosso provedor. Arranque do nosso coração toda ansiedade, todo medo, toda falta, toda crença limitante, todas as mentiras que estão na nossa mente, para que nós possamos viver o potencial. E eu oro, Deus, por criatividade. Libera agora, Espírito Santo de Deus, anjos dos céus, liberem agora presentes de criatividade para cada um de nós que estamos nessa sala. Para pensar coisas diferentes, para termos ideias que vão gerar renda para nós, fazendo aquilo que nós amamos. E eu sei que se nós vivermos como se o dinheiro não existisse, fazendo o que nós amamos, a riqueza nos perseguirá. Nos ajude a viver isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.